Muito bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui para mais um dia, mais uma transformação diária. Você está pronto? Você está pronto para ser transformado pela palavra de hoje? Hoje a palavra vai ser aquela de levantar o cabelo, hein, gente? Hoje nós estamos aqui no dia 23/1/2025, numa quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira. E hoje nós estamos aqui numa série, uma série, a série da semana da nossa transformação diária. Lugar onde você vem para ser transformado um pouquinho cada dia, para ser liberto, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos faz ser liberto é o conhecimento da verdade. O que nos faz ser transformado é ser a todo momento estar sendo exposto. A exposição da palavra de Deus nos traz transformação, purificação, limpeza. Tudo isso a palavra de Deus nos proporciona. E hoje eu já quero pedir para você que tem alguma situação, você já deixa aí, falar para você deixar aí o seu pedido de oração, né? Você que está chegando agora, Deus abençoe você, tá? Para aqueles que estão aqui assistindo pelo Facebook, para quem está assistindo aqui pelo Instagram, né? Muito bom dia. Só lembrando vocês que estão no Instagram e no Facebook, que não fica gravado aí, tá bom? Você pode estar assistindo aí, mas não fica gravado. Então, se você quiser assistir depois, como nós sabemos e falamos aqui sempre, né? Às vezes você está querendo assistir a palavra depois, então vem aqui para o YouTube. No YouTube você pode pegar, compartilhar o link, e eu já peço para você, compartilha aí, né, no grupo da família, alguns amigos, e deixa o seu like para poder nos ajudar aí no evangelismo, no apacentamento, tá bom? Já temos aí, coloquei o link do nosso grupo, se você quiser fazer parte. Ah, pastor, eu não quero participar, não quero ser membro do Ministério Refúgio, não. Eu falei, não, entra primeiro, tá? Participe primeiro, conheça primeiro, e depois você toma as decisões que você precisa. Mas veja o que Deus tem feito, né, nesse ministério, que é algo grandioso. Eu acredito que você vai, independente da sua decisão, você vai querer fazer parte dessa transformação, tá bom? Bom, dados os devidos recados, eu quero te convidar a estar comigo aqui no compartilhar da palavra do Senhor. Abra comigo aí, ou liga a tua Bíblia, se você for participar, né? No livro de Mateus. Oh, perdão, peraí. No livro, não é isso mesmo, Mateus 7,15. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Hoje eu falei para vocês que o tema está bem escaldante, e eu quero poder trazer aqui uma palavra para você, uma palavra de ensino, uma palavra pastoral, mas ao mesmo tempo deixar aqui um alerta. Um alerta que ele não era só meu, um alerta que não é meu, na verdade, é um alerta de Jesus para o teu povo, né? Nós sabemos aí como se encontra todo um cenário, né? Mas vamos ler primeiro o texto. Mateus 7,15 fala assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém escolher uva de um espinheiro? Ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Eu vou ler de novo o versículo 15, que é o foco daquilo que nós iremos compartilhar com vocês hoje. Cuidado, essa é a palavra. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha,
mas por dentro são lobos devoradores. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra ao coração, ao seu coração, uma palavra de ensino, de princípios que é importante sim, se você almeja ser uma pessoa, se você almeja ser uma pessoa que seja abençoado pela palavra de Deus, você vai precisar buscar esses princípios. Se você almeja ser abençoado pelo Senhor, querido, você vai ter que aprender a discernir que esses princípios são muito importantes para a tua vida, para a minha vida, se nós queremos sim ser abençoados e alcançados pelo Senhor. Então, os princípios eles são importantes, mas é mais importante do que os princípios é saber que tem as suas recomendações e de como se deve fazer, tem toda uma instrução a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é completa dentro de si mesma. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você, dentro desse texto, é começar falando para você sobre a importância do pastor como um guia espiritual, como alguém que vai estar trazendo cuidado a todo o rebanho de Cristo, né? Eu falo sempre que quando Deus olha de lá de cima para baixo, né? Eu falo assim para as pessoas, falo, ó, quando Deus olha de lá para baixo, quantas igrejas você acredita que ele vê? A maioria das pessoas, a maioria, assim, 90% das pessoas ou mais, fala que, nossa, vê muitas igrejas, né, pastor? Hoje em dia tem muitas igrejas e tal. Eu falo, então, esse é o nosso erro. Porque a gente acha que Deus, quando ele olha de lá de cima para baixo, ele vai ver um monte de igreja. Ele não vê um monte de igreja. Jesus, ele só tem uma igreja na terra, ele não tem duas. Ele só tem uma. Ele só vai vir buscar uma igreja na terra, ele não vai vir buscar duas, gente. E quando nós não temos essa percepção, sabe por que nós não temos muitas vezes essa percepção? Porque nós não fomos treinados para ter essa percepção. Muito, muito pelo contrário. Nós estamos sendo treinados para poder defender uma placa de igreja, para defender a nossa igreja, para defender uma igreja que, na sua grande maioria, nem é a igreja de Jesus, irmão. Não, não é a igreja de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que tem muitos que vêm com pele, com veste, né, de lobo, como nós vimos aqui, com veste de ovelha, mas são lobos. E se ele vem com veste de ovelha, é porque a Bíblia já está deixando bem claro, ele vem muito bem disfarçado. Não dá para você ver olhando. E esse texto, ele deixa bem claro isso, falou, ó, essas pessoas, ele fala assim, vocês têm que ter cuidado, acautelai-vos, né, em algumas versões, na versão que eu li aqui, ele fala cuidado, né? Então ele fala assim, ó, tenha atenção, cuidado, fiquem atentos com os falsos profetas. Por quê? Porque ele deixa bem claro aqui que não é algo que dá para você olhar, bater o olho e ver eles. Ah, isso aí é um falso profeta. Como muitas vezes nós vemos aqui pessoas julgando outros que nem conhecem, irmãos. Às vezes você vê a pessoa na internet e você fala assim, esse cara aí é falso profeta. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está... Irmão, a Bíblia aqui deixa bem claro que os falsos profetas não vão ser reconhecidos pelo aquilo que você está vendo. Não, eles não vão ser reconhecidos pelo aquilo que você está percebendo. Não, você não vai conhecer um falso profeta assim. Você não vai conhecer um falso profeta sem antes sentar na mesa, sem antes você olhar para os frutos. A Bíblia fala assim, ó, você quer conhecer eles, é olhar para os frutos deles. Olha para aquilo que eles estão fazendo, se eles estão na frente, se eles são líderes, como na maioria das vezes eles são. Olha para o fruto deles, olha para o que está acontecendo à sua volta. E aí sim você vai saber quem eles são, porque não tem... Todo mundo dá fruto. Uns frutos bons, outros frutos ruins. Segundo esse texto, ele fala assim, ó, não tem como a árvore boa dar frutos ruins. Assim como não tem como uma árvore ruim dar frutos bons. Ele fala que ainda continua falando, não tem como que alguém pode colher uva de um espinheiro, ou como você pode colher um figo de uma erva daninha. Por quê? Porque cada um gera segundo sua semelhança, isso é um princípio. Então, Jesus aqui, ele deixa uma palavra, falou assim, ó, quando vocês forem olhar para essas situações, olham para essas pessoas com um olhar de que quer ver os frutos daquilo ali. Porque aparentemente tem muita gente que parece ser, mas não é. Quando Jesus amaldiçoa aquela videira, que ele chega lá, que ela está cheia de flor, e ele vê aquela videira cheia, com os ramos, tudo bonito, e chega perto, não tinha. Não tinha uva naquele dia. A figueira, né, melhor dizendo, não tinha fruto. Então Jesus amaldiçoou a figueira. E aquela figueira seca. A Bíblia fala que os discípulos ficaram
pasmo de ver a figueira secou no outro dia. E aí muitos perguntam, mas por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a Bíblia deixa bem claro que não era tempo de figo, não era tempo dos frutos, não era tempo dela dar aquilo ali. Por que então? Foi porque simplesmente, irmão, porque ela estava florescida. Ela estava de uma forma que a figueira só fica daquele jeito quando ela tem fruto. Por quê? Porque os ramos fazem com que chama a atenção. Os ramos são bonitos. Os ramos ficam todo bonitinho, fica florescido. Então, falou assim, essa aparência é de quem tem fruto bom. Só que quando Jesus chegou lá, não tinha fruto. Então ele falou assim, ele amaldiçoou a figueira, falou assim, a partir de agora, então você não vai mais dar fruto. Porque se não tinha fruto, por que você ficou como fosse alguém que desse fruto? E é isso que ele está falando aqui, falou assim, toma cuidado, porque tem muita gente que tem muitos ramos bonitos, que você olha às vezes pela internet, você acha, não, esse aí é homem de Deus, olha, meu pai do céu, olha o que Deus faz na vida dele. Irmãos, a Bíblia fala que nos últimos tempos, esses falsos profetas farão sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia fala de um texto, falou assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, no seu nome eu não profetizei, no seu nome eu curei, eu não falei várias línguas, Senhor. O Senhor falou assim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, porque vocês nunca tive intimidade contigo, eu nunca vos conheci. É muito forte essa mensagem. Só que é uma mensagem de alerta para você e para mim, como ovelhas. E como pastores, um alerta para todos os líderes. E aqui eu estou trazendo um ensinamento, sabe por quê? No discorrer disso aqui eu quero ser o mais sucinto possível. É difícil porque é uma palavra bem complexa, mas falando sobre a importância, aqui eu quero estar falando sobre a importância de você averiguar o lugar que você se encontra. Aqui eu quero deixar bem claro o alerta que Jesus deixa sobre os falsos profetas, sobre os falsos líderes, sobre você estar olhando o que parece ser uma santidade, mas tem uma intenção totalmente egoísta, totalmente prejudiciais. Você vai olhar e fala, nossa, cara, aquela pessoa ali parece que é tão boa, mas na hora que você vai, chega um pouco mais perto, e quem caminha perto sabe muitas coisas, porque você não vai. Jesus, que era Jesus, irmão, nessa figueira, Jesus olhou de longe e falou, não, ali tem fruto. Jesus olhou de longe, viu e falou, nossa, aquela videira ali tá bonitona. Só que a hora que chegou perto não tinha fruto, e muitos são assim. Hoje nós estamos na era da internet aqui. Se vocês só aqui, pela palavra aqui, uns vão gostar, outros vão criticar e tá tudo bem, mas nenhum de vocês vão poder conhecer a minha vida ou conhecer os meus frutos se vocês não se aproximarem. Quem sabe dos meus frutos, quem sabe quem eu sou, quem sabe de tudo isso, são as pessoas que caminham comigo. São as pessoas que têm atendimento comigo. São as pessoas que conversam comigo, que estão comigo semanalmente. E aqui eu quero deixar um alerta, porque assim, eu não estou falando de estar fisicamente, não. Porque ao mesmo tempo que eu falo para você que a internet pode te enganar, por causa da palavra, que vem uma palavra bonita, uma palavra doce, uma palavra que você vai estar vendo ali o dom. E o dom não é mérito para ninguém, irmão. O dom quem dá é Deus. Você pode ver uma pessoa sendo usada num dom de profecia, num dom de cura, e você vai falar assim, nossa, esse aí é homem de Deus, e você vai ser enganado de novo. Por quê? Porque você não se aproximou. Mas quando você decide, então, se aproximar para poder conhecer, para sentar, o que a gente chama de sentar na mesa, você vê o que é a conversa daquela pessoa no cara a cara, como que ela fala. Quando ela sentar contigo, de frente a frente, aí sim, você vai perceber se da boca dele sai realmente algo que frutifica a tua vida. Entende? Então, mas pastor, por que isso é tão importante? Porque isso está impedindo muitos de se firmar na palavra. Quantas pessoas você não conhece que se machucou na igreja? Quantas pessoas você não conhece que antes estava firme e hoje tá parada? Né? Que a gente chama de desviado. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas são os desigrejados, né? Que é a palavra do momento agora, que fala que não precisa cultuar, que fala que não precisa aceitar o corpo. Eu não vou entrar nisso porque não é o tema da mensagem, mas hoje eu quero falar para vocês sobre essa palavra. Incentivar vocês a viver um princípio, sim. Existem princípios para ser feito. E aqui eu quero falar principalmente de algo que é muito importante. E para você, primeiro, conhecer a diferença entre os bons e os mercadores. E por que eu coloquei a palavra mercadores? Porque hoje eu quero falar exclusivamente sobre esses líderes que muitas vezes vêm como mercadores mesmo. Sabe? Estão muito mais preocupados com os lucros do que propriamente preocupados com as ovelhas.
São porque os verdadeiros pastores, que ele cuida das ovelhas. Os verdadeiros pastores, eles têm cuidado, eles sabem como se encontra cada ovelha. Sabe? Os mercadores não, os mercadores eles cuidam dos lucros. E aí a gente tem que entender por quê? Porque a contribuição, muitas vezes fala assim, eu vou contribuir, eu vou ajudar, aí você vai deixar de viver um princípio. Por quê? Porque você tá sendo apacentado por mercadores. O mercador, querido, ele vai só olhar, ele vai olhar lucratividade. A pergunta que eu te faço é você que tem que fazer isso, ter essa percepção. Se aonde você está sendo cuidada, você está sendo apacentada. Hoje eu falo isso para você porque assim já estive em muitos. Hoje nós temos aqui, para você que não acompanha e está chegando agora, nós temos uma igreja híbrida. É uma igreja que ela atende virtualmente, 100% virtual e 100% online e 100% também física. Ou seja, tudo aquilo que nós temos fisicamente, que a igreja tem fisicamente, a gente tem ela virtualmente. Por quê? Porque para você apacentar, para você congregar, diferente de que muitas as pessoas falam, para você congregar você tem que estar fisicamente ali. É mentira. Isso é mentira, não tem base bíblica para isso. Para você estar congregando, você tem que estar junto com os irmãos. E quem falou que quando você está conversando comigo, eu não estou falando aqui. Aqui eu estou falando e você só está ouvindo. Nós não estamos juntos em sinergia. Eu não estou olhando para você, você olhando para mim, nós não estamos conversando. Isso não é uma congregar. Mas se a gente está aqui numa videochamada, nós estamos todo mundo um conversando com o outro, nós estamos juntos, em alma, nós estamos juntos em espírito, nosso Deus é espírito. E Jesus já falou assim, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque aquela cananeia chegou diante de Jesus e perguntou para ele, falou assim, onde nós se deve adorar? O meu povo fala que se deve adorar lá, o seu povo fala que se adora aqui. E ele simplesmente falou assim, não haverá um lugar propriamente. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque isso acaba com todas as narrativas. Muitas vezes, nós falávamos assim, gente, é importante você congregar, não precisa vir na nossa igreja, vai numa igreja pertinho da tua casa. Irmãos, nunca teve tanta gente se perdendo na fé do que quando começou a propagar esse tipo de linguagem. Não, vai numa igreja pertinho aí. Aí você vai numa igreja pertinho, o pastor não tem capacidade. Às vezes até tem chamado, sim, mas não se preparou para o ministério, não estudou, sabe? Não se colocou na posição de honra que Deus lhe deu como um sacerdote, não se preparou para os desafios atuais. E aí você está debaixo dali, e aí você acaba criando vínculo naquela igreja, numa igreja que não tem uma estrutura boa, e você acaba se machucando ali. Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes isso não acontece? Quantas pessoas não se perdeu por causa disso? E aí você começa, então, a viver debaixo de situações que é muito difícil de você sair depois, porque aí você se frustra na igreja, você se frustra na fé, e aí você começa, então, a fazer o quê? Deixar de cumprir o princípio. Que é o que o diabo estava querendo. Eu falo, só quero fazer ele não cumprir o princípio, porque eu sei que Deus, ele zela pela tua palavra. Deus, ele tem compromisso com a tua palavra, ele não tem compromisso com os nossos erros. E aí, muitas vezes, você começa a passar por situações difíceis, principalmente financeiramente. Por quê? Porque você se machucou com um mercador, aqui vamos colocar o nome dele aqui assim, né? Do que com um líder, não é um pastor, não é um líder, mas ele se machucou com algum tipo de liderança, seja ele pastor ou não, tá? E aqui eu não quero alisar para minha classe, não, irmãos. Eu quero trazer uma palavra de alerta ao teu coração. Se você acredita, amém. Se você não acreditar, eu também não tô preocupado com isso. Eu estou preocupado em trazer uma palavra de alerta, porque naquele dia você não vai poder dar desculpa de que você não sabia. Mas eu não sabia disso. Não, você sabia. Aquele dia você ouviu uma palavra que te ensinou isso. Olha o que fala em João 10, 11, 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você vai entender, querido. O contraste entre um bom pastor e o que significa ali pelo rebanho, de um pastor que você vê se empenhando pelo rebanho em si, e o mercenário, que ele está ali, e ele está ali muito mais pelo dinheiro que você proporciona, por quem você é financeiramente. Você vai ver pessoas que muitas vezes, hoje, você vai ver pessoas falando assim, ouvi esses tempos, né? Você está abrindo uma igreja aí, se for para ganhar alma, tá tudo bem. Agora, se for para você ficar tirando membro de outra igreja... Irmão, isso é a linguagem de pastor ou de mercador?
Porque a pergunta que eu gostaria de fazer, se eu ouço uma coisa dessa diretamente para mim, porque isso dificilmente chega direto, né? Mas uma pergunta que eu faria para uma pessoa dessa, foi assim, ó, você está preocupado com a ovelha, de que ela vai estar na mão de alguém que realmente é um pastor, por cuidado? Ou você está falando isso porque a pessoa tem um dízimo gordo, tem uma oferta gorda? Eu não entendi o motivo da tua pergunta. E é muito importante você entender isso, sabe por quê? Porque quem mantém todo esse cenário de mercador é você. É você como ovelha que está ali, que mantém tudo isso. É que nem o mundo do crime, como nós falamos aqui, porque que tem muitos roubos. Tem roubo que tem quem compra, querido. Quando não tiver mais quem compra, essa pessoa não vai roubar mais, porque ela vai entregar para quem? Ela vai levar para onde? Só tem gente roubando porque tem gente comprando. Então, quando nós falamos aqui sobre essa questão de a gente entender essa questão, essa relação do pastor e de um mercador, você precisa compreender que você é a parte ativa nisso tudo. É você que banca toda essa estrutura. Só existem os mercadores porque existem pessoas que estão ali ainda. E essas pessoas, eles sabem fazer um teatro violentamente, eles sabem usar o dom de Deus. Por isso que Jesus fala que naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, no seu nome eu não preguei, eu não curei. Ele está falando de gente que é usado por Deus em dons. Que acha que diante de Deus vai se vangloriar pelo aquilo que Deus deu. Eu falei, não, cara, isso aí foi eu que dei. Eu estou falando do que você fez, do teu esforço que você fez e qual é a intenção real do teu coração. Deixa eu correr aqui, senão nós vamos ficar aqui muito tempo, não vai passar para frente. Isso aqui dá pano para manga, irmãos. Dá pano para manga, mas eu senti no meu coração. Todas as palavras que eu trago aqui para vocês é palavras que eu meditei, eu estudei, eu pedi direcionamento para o Senhor. E é por isso que eu não tenho medo de falar com veemência o que eu estou falando para você, né? Aqui você precisa ver os frutos verdadeiros, é isso que eu estou falando para você, de um líder espiritual. Por quê? Porque você vai ver que o fruto desse líder é o cuidado, querido. É a preocupação, é o amor genuíno que ele tem, uma preocupação real. Sabe? Com o bem-estar da ovelha, com o bem-estar da pessoa. Por isso que Mateus 7,16, ele fala para você olhar para os seus frutos. Que é pelos frutos que você vai conhecer. Você precisa olhar, ver as características de ser de um mercador e do que é ser um pastor. Como foco, assim, você vai ver que o mercador, o foco dele é no dinheiro, o foco dele é nas promessas de prosperidade, na troca de oferta, na falta de prestação de conta. Você vai ver que o mercador, normalmente, ele não quer prestar muita conta. Ele não quer, o mercador, ele está muito mais focado. E você percebe. Sabe o que eu quero entender? E é importante, eu quero deixar esse alerta aqui, porque muitas vezes nós, como ovelha, eu estou falando agora como ovelha aqui, né? Nós, como ovelha, muitas vezes nós estamos vendo muitas coisas, mas nós não temos atitude de posicionamento. Nós não nos posicionamos. No fundo, nós começamos a viver como se fosse uma mulher de... Sabe aquelas pessoas, mãe de filho drogado? Sabe? A mãe de filho drogado? Que no fundo, ela sabe que o filho usa droga. Ela sabe, mas ela faz de conta que não sabe, dá uma como é que eles falam aqui? Minha esposa usou uma expressão de João sem braço, né, para explicar para meus filhos algumas coisas. Eu falei, mãe, mas que negócio é esse de dar uma de João sem braço? E nós deu risada, porque nem nós sabíamos. Uma expressão que os antigos usavam aqui, né? E falou, não, mas deu uma de João sem braço. Joguei verde para colher maduro. Eu falei, mas que desgama de expressão que é essa? Aí o verde para colher maduro a gente dá para saber, né? Agora, o João sem braço, o verde para colher maduro é aquelas manga verdes que a gente pegava para jogar no pé de manga. A manga verde para derrubar a manga madura. Agora, deu uma de João sem braço, eu não sei não. Se você conhecer essa expressão e o que significa, você põe aí nos comentários aí. Tá? Mas aí você vê que, tipo assim, é aquelas pessoas que você nota que no fundo ela sabe. Ela sabe que ela está ali diante de muito mais de um mercador, de uma pessoa que está muito mais interessada no que a pessoa tem, no que a pessoa proporciona, do que nela mesmo. Do que na ovelha, de fazer você se fortalecer, de fazer você crescer, de estar ali te dando estrutura para você assumir um chamado, atender um chamado de Deus, sabe? De olhar para você como indivíduo e falar, cara, você precisa focar naquilo que Deus tem para tua vida. Não vale a pena você gastar, irmãos, vou falar aqui do fundo do meu coração. Jesus está voltando. Jesus está voltando e você precisa se posicionar, irmãos. Porque senão, naquele dia, querido, para você não ouvir, falar assim, naqueles dias,
sobre situações de que você ouviu a palavra, mas você não se posicionou. Você preferiu ficar na palavra de conforto, porque na maioria das vezes, esses mercenários, eles não estão em igreja medíocre não, irmãos. A primeira coisa que eu falo para vocês, os mercadores, eles não estão em igreja meia boca, eles não estão em igreja fraquinha não, eles sabem muito bem como usar. Eles sabem que para atrair peixes grandes, ele precisa ter uma estrutura muito bem feita, muito bem montada. E por favor, tá? Eu não estou citando o nome de ninguém, eu não estou dando como meu esposo falou, eu não estou jogando verde para colher maduro, não, não. Eu estou trazendo um sinal de alerta, independente da igreja, independente, até porque aqui na minha cidade, por ser uma cidade pequena, nem tem uma igreja grande, grande. Não, tem algumas que são igrejas boas, sim. Mas eu estou falando assim, atente-se, alerte, então, fique atento a muitas coisas. Independente se a igreja é pequena, se a igreja é grande, porque tem muitos mercadores que eles podem sim estar numa igreja pequena, porque elas estão crescendo ainda. Né? E daqui a pouco elas vão ver, porque toda igreja grande um dia foi pequena. Mas aquele mercador ali já estava dentro da sua essência. Eu falo assim, se o Espírito Santo tem te mostrado algumas coisas, alerte-se. E eu não estou falando para você chegar e já tomar uma decisão, eu vou sair da igreja. Não, não é isso que você tem que fazer. A primeira postura que você tem que fazer é orar. Parar e encarar. Falar assim, ó, você está vendo algo, você está sentindo algo, você para de fazer de conta que você não está vendo e começa a orar e pedir direcionamento para Deus, para saber o que Deus quer que você faça. Amém? Essa palavra hoje vai mexer com as estruturas, hein? O propósito da contribuição. Eu não sei se hoje não vai ter tempo, nós já estamos avançados aqui, mas amanhã, se Deus permitir, a não ser que Deus me case um outro texto, eu quero continuar essa mensagem falando sobre o propósito das contribuições do reino, né, de como que isso tem sido deturpado, como você pode discernir, né, entre escolher as questões da contribuição. Você sabe que é um princípio, mas você tem que discernir aonde vivenciar esse. Assim como tem muitas pessoas dando golpe, né, para tomar o teu dinheiro, não se iluda, irmãos. Não se iluda. A igreja também tem muitas pessoas dando golpe para tomar o seu dinheiro também. E aí você, às vezes, estão com o teu coração puro, você está fazendo um princípio no lugar errado, para mercadores, e sem você perceber, o intuito de viver em fidelidade ao Senhor, você tem bancado mercadores. Tá? Eu quero orar por você e eu queria convidar você de verdade para amanhã você estar aqui e ver a continuação dessa mensagem, tá bom? Eu não quis correr, tem algumas coisas que eu queria falar aqui, mas eu não queria falar isso correndo. Eu queria deixar o Espírito Santo ministrar da forma dele, do jeito dele, e eu quero poder orar para você, entre hoje e amanhã, estar aí orando por você, pela tua família, porque talvez você está debaixo de um contra-ataque muito grande, e é por isso que às vezes a sua vida não vai, é por isso que às vezes você está travado na sua vida financeira, é por isso que você não percebe que a tua vida... Eu não estou falando de financeiro em questão de você ficar milionário ou rico, não, mas de você entender que o bom pastor, a Bíblia fala assim que se o Senhor é meu pastor, isso me basta. O Senhor é suficiente para poder te dar uma vida que realmente seja abundante, independente da quantidade. Amém? Deixa eu orar por você, então. Eu queria deixar, tem aí o nosso link para você, se você acredita de verdade, nós não somos mercadores aqui, né? E se você já foi atendido por mim, se você não acredita, irmãos, eu peço para você não ofertar, tá bom? Eu deixei o Pix aí para você contribuir com o nosso ministério, mas só faça isso se você acreditar, tá bom? Se você acreditar de verdade. Se você ainda não recebeu um atendimento, você pode entrar em contato aí com o Zap, tá? Tem um número, clica aí, tem um link na descrição do vídeo, aqui no YouTube, tá? Você pode clicar aí, você entra aqui no nosso grupo, vai pegar meu WhatsApp pessoal, tá? Se você está precisando de atendimento na área de empreendedorismo, né? Sou formado em administração de empresas, trabalhei há 10 anos ajudando empresários aí, né? Com a minha expertise. Então, se você está tendo um desafio no teu empreendimento, seja pequeno, médio, uns grandes, assim, foi poucos, mas talvez possa te ajudar, pelo menos orando por você. Né? Então, se você está com um desafio financeiro, está com um desafio profissional, de mudança, alguma situação, né? E você queira ter um atendimento, um direcionamento com um homem de Deus e que também tem esse conhecimento. Se você está com problemas emocional,
né? Se você quiser, eu também sou terapeuta, sou psicanalista, então posso te ajudar nisso, com terapia, tudo de graça, irmãos, tá bom? Tudo isso de graça, é bancado pelo Ministério, por isso que eu estou falando para você ofertar, né? E ajudar a gente, é uma contribuição que Deus colocar no teu coração, independente da quantia, tá bom? Isso é tudo de graça e ainda temos uma mentoria para poder fazer acompanhamento, não é atendimento. Porque atendimento e acompanhamento são diferentes. O atendimento, você só vem para ser atendido quando o negócio já está o caos. Né? Quando está o caos, você vai lá e chama o pastor para poder fazer um atendimento, te dar uma direção. Né? Assim que nem, é que nem um médico, só vai para o médico quando o negócio está já estourando. O que nós estamos falando, o que nós tratamos na mentoria é sobre questões emocionais, comportamentais, e ali é um acompanhamento, ou seja, é justamente para você não ter que precisar ficar apagando fogo. É para você desenvolver o teu emocional. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito. E cada um desses precisa de uma atenção especial. Assim como Deus pode te emagrecer. Não pode, não pode. Ele tem poder para isso. Mas você não vai ver Deus usando, usando desse atributo para poder te emagrecer. Você tem que fechar a boca, você vai ter que ir para academia, vai ter que malhar, andar, caminhar, correr, mas vai ter que fazer alguma coisa. Porque Deus não faz, não emagrece. Não porque ele não pode, é porque ele não faz. São outras situações que você vai ter que fazer. Na nossa alma também tem muita gente presa dentro da igreja, justamente por questões emocionais, não é nem questões espiritual. O espiritual ele se aproveita depois. Quando ele vê uma ferida na tua alma, ele sabe que por mais que com o nome de Jesus você vai expulsar ele, mas você está com uma ferida na alma, ele vai voltar. Porque essa ferida não fecha, ele não deixa fechar. Então aqui dentro do Ministério Refúgio, a nossa intenção aqui é trabalhar corpo, alma e espírito. Só que cada uma tem o teu lugar. Então você vai ver que esse link que eu deixei para você entrar no Ministério é um Ministério geral. É um grupo que está ali todo mundo, tá? Geral. Mas nós temos um grupo só da mentoria. Ali a gente usa ferramentas diferentes para trabalhar com a questão alma. Todas elas, lógico, baseado na palavra de Deus. Amém? Deixa eu orar e abençoar a tua vida. Papai querido, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Louvado e engrandecido seja sempre o teu nome, Senhor. Sabemos que nós somos apenas instrumento da tua palavra nesse momento. Mas eu quero colocar aqui diante do Senhor, Deus, essa vida aqui, da qual eu não conheço. Ó Deus, eu não sei quem ela é, não sei quem ele é, eu não sei qual é a necessidade dele, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. E eu quero apresentar a vida deles, a Deus, diante do Senhor, unir a minha fé, a Deus, com a deles e declarar que no nome de Jesus seja frustrado toda a expectativa do inferno a respeito dessa vida. Que tudo aquilo que o inimigo tem tentado, a Deus, trazer ao coração deles, que tem amarrado a vida deles até aqui, Pai, que tem deixado eles de receber, ó Deus, o bom, agradável e perfeito que é a tua vontade. Ó Deus, que no nome de Jesus que declaro sendo frustrado toda expectativa. A tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperaria. E toda língua que se levantasse em juízo, o Senhor a condenaria. Que assim seja na vida dos meus irmãos. Eu declaro a bênção do Senhor alcançando a vida dele, a casa, a família, os filhos, os pais, o seu trabalho, o seu empreendimento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. E amanhã nós vamos estar trazendo aqui a parte 2 desse vídeo, então não perca, tá bom? Se você tem a sua pergunta, entra aí, né? Deixa a sua pergunta aqui, quem sabe ela vira um vídeo, porque tudo aquilo que nós traz aqui é fruto de atendimento e das dúvidas de vocês mesmos, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.